A bizarra etiqueta da era elizabetana. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar de uma rainha muito excêntrica. A Elizabeth I, a rainha que não deveria ser rainha, assim como Elizabeth II, e ambas foram muito bem em seus papéis. Mas como a maçã não cai muito longe do pé, ela era filha de Henrique VIII com sua segunda esposa, a Ana Bolena, minha rainha preferida, e adquiriu de seus pais, por mais que não tenha tido muito contato com eles, o ser diferente, digamos assim. Mas eu vou falar mais sobre ela em um vídeo completo que vai sair logo aqui, provavelmente mais que um vídeo. Enfim, na segunda metade do século XVI, durante o reinado da rainha Elizabeth I, a Inglaterra se destacou como a primeira superpotência do mundo. Esse foi um período de ouro não apenas em termos de conquistas políticas e marítimas, mas também em relação à cultura e à arte. A sociedade elizabetana era um caldeirão fervente de inovação, mas também de tradições bizarras. A etiqueta da época era tão estranha que até os costumes mais inusitados da história parecem simples. Como você já sabe, o reinado da rainha Elizabeth I, chamado de a Era Elizabetana ou Era de Ouro, se estendeu de 1558 a 1603. E nesse tempo, os bons modos iam muito além de como se dirigir aos nobres ou como segurar um garfo na mesa. Esses modos abrangiam todo o comportamento social, desde o estilo de roupa até a maneira com que você dançava. Naquela sociedade, receber elogios por suas boas maneiras era a maior honra que alguém poderia ter. Se a notícia de que você não tinha modos se espalhasse, isso significava que você podia ser cortado da presença da corte e da sociedade. Mas, estranhamente, curiosamente, as regras de etiqueta não eram exclusivas da alta sociedade. Desde muito jovens, as crianças do final do século XVI eram educadas sobre a importância de se comportar adequadamente. Entre 5 e 7 anos, a maioria dos meninos ingleses eram enviados para escolas conhecidas como pet schools. Nesses estabelecimentos não só aprendiam a ler e escrever, mas também eram instruídos sobre boas maneiras e valores cristãos. E as aulas eram intensas. Depois que eu te contar, você nunca mais vai reclamar da sua escola. As crianças passavam de 12 a 13 horas por dia em um regime rigoroso, e as palmadas eram uma forma comum de disciplina. Afinal, para aprender boas maneiras, um empurrãozinho na direção certa não fazia mal. O objetivo era garantir que todos, independente da sua classe social, soubessem como se comportar em sociedade, reforçando o respeito, a humildade e o decoro, especialmente na presença de pessoas de status superior. Quando se tratava de refeições, no reinado da rainha Elizabeth I, o jantar se transformava em um verdadeiro espetáculo. Era como um show coreografado, onde cada movimento contava. Para não passar vergonha em um jantar, as regras eram severas. Mantenha os cotovelos fora da mesa, tenha as mãos e unhas limpas e use uma roupa adequada. E se você tivesse um chapéu, lembre-se de tirá-lo. Mais do que isso, não era permitido soprar a comida ou fazer qualquer gesto que pudesse ser considerado indelicado, como acariciar um animal que passasse embaixo da mesa. Cada detalhe importava e, na dúvida, a melhor estratégia era agir como um robô bem treinado, evitando qualquer comportamento que uma pessoa normal consideraria confortável ou divertido. Além disso, as interações entre homens e mulheres eram repletas de regras. Havia uma série de normas que dizia como os homens deviam se comportar ao se encontrar com uma mulher. Era uma verdadeira dança de protocolos, enquanto as mulheres frequentemente se viam à mercê das decisões dos homens. Essa dinâmica os tornava os encontros bem desajeitados. Enquanto isso, as regras para cumprimentos eram complexas e absurdas. Por exemplo, ao se encontrar com o superior, era preciso tirar o chapéu da maneira correta e segurá-lo com elegância. O movimento em falso podia fazer você se tornar um tolo. Essa preocupação com a aparência e a postura era tão intensa que as pessoas gastavam horas aprendendo e aperfeiçoando seus cumprimentos e reverências. Beijar a mão como sinal de respeito era uma prática comum e esperada na sociedade.
Durante esse reinado, esquecer de beijar a mão de alguém importante era considerado uma falta de educação tão grave que podia arruinar sua reputação. Homens, então, eram instruídos a segurar o chapéu pela aba, deixar o braço caído ao lado do corpo e fazer de conta que beijavam a mão esquerda, que, acredite ou não, era considerada a mão ligada ao coração. Por isso que a gente usa a aliança de casamento na mão esquerda. Essa exibição era tão exagerada que alguns escritores da época reclamavam do uso excessivo desse gesto, que parecia mais um teatro do que uma demonstração de respeito. Quando se tratava de se encontrar com a rainha, a situação ficava mais complicada. Havia um manual de instruções quase cômico que precisava ser seguido. Ao se aproximar dela, você não poderia levantar os braços ou se mover de forma descuidada. Eles tinham que permanecer caídos ao longo do corpo. Se você estivesse usando uma capa ou manto, a parte inferior tinha que estar perfeitamente alinhada dos dois lados. Ao se ajoelhar, era necessário segurar a capa levemente levantada com as mãos. Pode parecer uma encenação bizarra, mas na verdade era uma estratégia de segurança destinada a mostrar à rainha e seus guardas que você não escondia nenhuma arma. Cada reverência e inclinação não era apenas uma demonstração de respeito, mas uma garantia de que você não ia fazer nada contra a rainha. Naquela época, o lado direito era considerado o lado da honra, enquanto o lado esquerdo era o lado do povo. Ao conhecer a rainha pela primeira vez, os visitantes eram obrigados a se ajoelhar várias vezes antes de se aproximarem dela. A cada reverência, era importante manter a rainha do seu lado direito, para que ela não pensasse que você tinha alguma ideia de superioridade. E embora muitos acreditassem que a rainha sempre ocupava o centro do palco, ela frequentemente se sentava ligeiramente à direita do centro em banquetes e eventos formais, para simbolizar o seu lugar de destaque na sociedade. A moda, claro, no reinado de Elizabeth I, era uma parte essencial dos bons modos entre a elite. Roupas extravagantes eram uma maneira de exibir o seu gosto inovador e status social. A realeza, por exemplo, era a única que podia usar peles, pois esse material era visto como algo majestoso. Para a nobreza, tecidos como veludo de seda e cores vibrantes simbolizavam a prosperidade de suas famílias. E, por favor, nunca tire o foco das peles da rainha. Isso era algo que você definitivamente não queria fazer e você definitivamente não queria deixar a rainha nervosa. Lembre-se que ela era filha do bifão Henrique VIII, então todo cuidado era pouco. A interação entre nobres tinha o potencial de gerar escândalos. Então as regras sobre como se comportar eram meticulosas. As jovens eram até instruídas sobre onde direcionar o seu olhar durante os eventos sociais. Um especialista da época escreveu que durante uma dança, algumas damas mantinham um olhar tão baixo que os homens não conseguiam discernir quem era convidada para dançar. Para evitar esses maus entendidos, recomendava-se que as damas olhassem diretamente para o cavalheiro que desejasse ser convidada, da forma de que aqueles sentados perto ou atrás dele não precisassem se levantar, evitando qualquer escândalo posterior. Portanto, ao se encontrar com a realeza ou participar de eventos sociais na era elizabetana, você tinha que dominar todas essas regras para não passar vergonha. Me fala, você conseguiria seguir tudo ou iria perder a cabeça por isso? Ou também podia não ser de forma tão metafórico, talvez literal? E se você gostou do vídeo, segue mais para curiosidades históricas. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.